Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas. Eu tenho encaminhado para vocês lá materiais no nosso Google Classroom, o Google Sala de Aula. E vamos fazer uma pequena fala aqui para vocês sobre um tema já comunicado com vocês lá. Eu vou mandar mais alguns textos, tá? Que é importante para a gente fazer uma complementação de leitura e criar aí um senso crítico sobre a disciplina, que vai tratar da questão da estabilidade ou, mais adequadamente falando, a garantia provisória de emprego. Porque muito se usa o termo estabilidade e a maioria dos autores tem criticado bastante esse tema, e a própria legislação atualmente tem utilizado a expressão garantia provisória. Porque quando a gente fala em estabilidade, leva a ideia de que nós estamos tratando de algo que o empregado não pode ser demitido de forma contínua, O que acontecia muito anteriormente, antes da Constituição Federal de 88. Eu vou falar sobre isso agora. Então, o termo mais adequado que se tem entendido seria garantia provisória de emprego. Lembrando que a gente vai encontrar ainda, tanto na jurisprudência quanto em doutrinas, a questão da estabilidade provisória e não garantia provisória de emprego, certo? Mas a doutrina majoritária hoje, os maiores nomes aí da área de direito do trabalho, têm escrito e falado sobre a questão da garantia provisória de emprego e não estabilidade provisória, tá certo? Então essa é a primeira discussão que eu gostaria de apresentar para vocês. Bom, seguindo aí nessa questão da garantia provisória de emprego, ou estabilidade, vocês vão encontrar, nós tivemos uma etapa da construção desses direitos no Brasil. O primeiro momento foi de 1943, a CLT, quando ela é publicada, até 1966. Olha lá que eu coloco para vocês, esse slide está disponibilizado para vocês lá no Google Sala de Aula, tá certo? Então vocês podem acessar lá, que o que nós estamos falando aqui também está registrado nos slides disponibilizados aí para toda a turma. Primeiro momento, 1943, 1966. Olha lá, garantia básica oferecida ao empregado contratado por tempo indeterminado que tivesse entre 1 e 10 anos de serviço na mesma empresa. Se houvesse dissolução por iniciativa patronal, seria devido à indenização, conforme previsão, e está até hoje lá, não foi revogado não, ele está lá. Só que há uma revogação tácita dele, porque a Constituição Federal depois traz as modificações, então ele não é aplicável já desde 1988, certo? E aí, assim, a cada ano que o empregado completasse dentro da empresa, haveria uma indenização a ser paga. E depois que ele alcançasse 10 anos, atingisse aí o tempo de 10 anos trabalhando para o mesmo empregador, ele alcançava a chamada estabilidade definitiva. Isso era algo que na prática acontecia muito pouco, porque o empregador monitorava. Nunca foi interesse da iniciativa privada, diferentemente do setor público, em que o servidor público ele goza da estabilidade no emprego. É lógico que ele pode sim ser desligado e tem um processo administrativo para isso, a gente conhece, não é nosso objeto de fala aqui hoje, mas é importante a gente destacar que o empregador da iniciativa privada não tem interesse de manter o empregado, nunca teve, de manter o empregado com estabilidade plena, ou seja, ele alcançava 10 anos de trabalho e de repente ele já não poderia ser mais demitido, salvo por justo motivo ou por iniciativa sua, ou seja, através de um pedido de demissão. E aí nós precisamos entender que na prática isso acontecia muito pouco. Estatísticas demonstravam isso na época. Quando chegava uma determinada época, o empregador demitia esse funcionário. Em alguns casos, mudando até, tirando ele de um CNPJ, levando para o outro, às vezes trabalhando até para o mesmo empregador,
e aí de forma maquiada, mas não deixava esse empregado completar, atingir os 10 anos para que ele gozasse então da estabilidade chamada plena, da estabilidade definitiva, onde ele realmente, a gente poderia falar em estabilidade e não em garantia provisória de emprego. E isso aconteceu com muita frequência, e é o que se estabelecia a legislação até o ano de 1966. De 1966 até 88 entra a figura do FGTS, que passa a substituir essa indenização referente à garantia, à estabilidade, a chamada estabilidade ou garantia provisória de emprego, que ficava de maneira definitiva. Por quê? Aqueles empregados que faziam a opção pelo FGTS, eles não gozavam, não tinham direito a essa indenização e, portanto, também não tinham direito à estabilidade, chamada estabilidade decenal. Os empregados que optassem por não receber o FGTS continuavam tendo os mesmos direitos da turma lá que foi de 1943 a 66. Era uma bagunça, uma discussão em que havia muita confusão nesse sentido. Isso foi de 1966 até 1988, onde essa modificação na legislação trazida pela Constituição Federal faz com que o FGTS, que era opcional para o seu empregado, passasse a ocorrer de forma obrigatória, não era mais uma opção. E aí se encerra. Na prática, o empregador, quando contratava o empregado, obrigava ele a escolher o FGTS. Ele tinha essa obrigatoriedade de fazer a escolha, de fazer aí a opção pelo FGTS. É claro que ainda havia aqueles que não determinavam isso, mas a grande maioria, vocês vão ver que a partir, se fizer uma pesquisa estatística, a partir dessa questão da opção pelo FGTS, nós vamos poder verificar que a grande maioria dos empregados no Brasil faziam uma opção pelo FGTS. Então, nós temos 3 momentos, 1943 até 66, livre, não tinha FGTS, então se aplicava a estabilidade decenal e poucos no Brasil, poucos empregados conquistavam essa chamada estabilidade definitiva em razão dos 10 anos completados para o mesmo empregador. De 1966 até 1988, onde havia a opção, e mais uma vez poucos trabalhadores conseguiram a estabilidade decenal, porque a maioria dos contratos já determinava que o empregado optasse pelo FGTS, e por fim, a partir de 1988, em que o FGTS passa a ser compulsório, passa a ser obrigatório, e o empregado, quando da sua demissão, tem direito ao recebimento da multa de 40%, sendo essa demissão sem justa causa, tá ok? Eu vou finalizar esse vídeo aqui para ficar mais fácil de vocês realizarem o download dele. Ele vai subir lá para o meu canal do YouTube e eu vou disponibilizar para vocês o acesso, o link para acessar. Não precisa nem baixar o vídeo, vocês vão conseguir fazer o acesso a ele pelo link lá que vai estar disponibilizado lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, tá ok? Vou encaminhar para vocês aí daqui a pouco mais uns vídeos. Vão se organizando aí, porque eu estou gravando no meu escritório, acabou um advogado saindo ali agora, ligou o carro, foi embora, vocês vão ouvir um barulho, mas eu acho que está bem clara a questão da nossa voz. Essa questão da gravação, a gente não tem um estúdio próprio para fazer, então nós vamos trabalhando com os recursos que nós temos. Espero que fique bem claro. Eu estou disponível, estou lá no grupo do WhatsApp com vocês também, que o Daniel me incluiu. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tema até agora, fique à vontade para mandar perguntas. Pode também, utilizando o Google Sala de Aula, fazer os questionamentos, fora que nós vamos ter o nosso encontro ao vivo, através do Google Meet,
na sexta-feira às 19h30, certo? A previsão aí da nossa aula é de 19h30 até as 21h, mas pode ser que a gente passe, vai depender de como é que a turma tá levando e o ânimo aí da turma toda para a gente poder discorrer e tratar sobre os temas que serão abordados aí nesse módulo da pós, tá bom? Um abraço a todos, espero que seja proveitoso o vídeo gravado e as instruções passadas.